Shalom. Muito boa noite, meus amados irmãos. Faz um tempo que eu não gravo estudo e hoje eu vim tirar uma dúvida que estavam me pedindo. Deixa eu só limpar a tela aqui direitinho. Espera aí. Deixa eu voltar a câmera. Pronto. Eu acho que agora ficou melhor, né, a imagem. Bom, vamos lá. Paulo, contra a tradição cristã ou Paulo é contra a lei? A gente vai descobrir agora se Paulo ele é contra a lei ou se ele é contra a tradição que os cristãos tanto falam por aí, né? Eu separei um texto, 1 Coríntios 15, verso 56, onde há uma tradução errônea, né? Aqui, na lousa, eu vou voltar aqui em 2 minutos. Esse vídeo é rápido e eu vou mostrar para vocês algo muito incrível em 1 Coríntios 15, 56. Os cristãos vão se contorcer muito. Vamos lá. Vamos desvendar agora as traduções erradas, que inclusive a Bíblia judaica completa do David Aganster está errada também a tradução. Vejam só. 1 Coríntios 15, verso 56. O ferrão da morte é o pecado, e o pecado deriva do poder da lei. Tradução de David Aganster. Agora, numa tradução normal, fiel à teologia cristã. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Vocês viram que não tem nada de diferente. E está dizendo que o poder do pecado é a lei. O poder do pecado é a lei. Segundo 1 João capítulo 3, verso 4, o pecado é a transgressão da lei e não a lei. Então, algo já parece estar errado, né? Vamos fazer uma exegese agora do grego. Eu anotei aqui que eu estou estudando muito grego além do hebraico e eu gostaria de desvendar, eu gostaria de tirar para fora esse lixo teológico cristão. Vamos lá. A palavra aguilhão da morte, deixa eu virar aqui na tela aqui para vocês, ó. A palavra aguilhão da morte, ela é kentron no grego. A palavra que foi traduzida como aguilhão da morte é kentron no grego. E a palavra que foi traduzida como, deixa eu ver como que está aqui no texto, a força do pecado, ela pode ser colocada como efeito ou poder, porque é dínamos no grego, ou dinamis, tanto que eu coloquei só aqui, ó, pode ser dínamos ou pode ser dinamis, estará correto. Então, aguilhão da morte, ela nada mais nada menos é do que um objeto a ser usado que causa, que é o efeito disso daqui. O que é isso? Isso é regra ou isso é lei? A palavra nomos no grego, deixa eu voltar aqui. A palavra nomos no grego, né? Ela tem, vou deixar aqui atrás. A palavra nomos no grego, ela tem uma intenção de dizer que tudo é lei ou tudo é regra. Não tem diferenciação. Então a palavra no grego, nomos, ela é regra, porque ela está no nominativo. O que é nominativo? Para quem não entende um pouco de língua portuguesa e tudo mais, acaba escorregando na fé. Porque o texto está dizendo que o poder do pecado é a lei. Está explícito aqui, em ambas as traduções. Só que o grego traz essa palavra regra, nomos, regra, nominativo. Ela não está no acusativo. Porque se ela estivesse no acusativo, ela diria, o pecado é lei, o pecado é regra. Mas não. Ele está dizendo, kentron, o aguilhão da morte, dínamos ou dinamis, o efeito que causa a morte é o pecado. E isso é regra. Ele está dizendo, ele está afirmando, isso é uma regra. 1 João capítulo 3, verso 4 vai dizer isso. Eu vou voltar a tela aqui para vocês verem de novo, olha lá. Ó.
o aguilhão da morte, pode procurar aí no texto grego, kentron, o efeito ou poder que é dínamos ou dinamis do pecado, é regra, nomos. Incrível que nomos pode ser traduzido até como Torá. Mas só que não é de Torá que o apóstolo Paulo está falando. Se o apóstolo Paulo estivesse falando da Torá, ele estaria indo contra Romanos 7,12. O povo não entende. Então, deixa eu explicar uma coisinha aqui, que eu também não sou o rei da cocada. Eu não sou o rei da cocada preta, mas o mínimo de língua portuguesa e um pouquinho de nominativo, acusativo, genitivo, dativo, ablativo, instrumental, a gente consegue interpretar lendo isso daqui, ó. A tradução mais correta para esse texto ficaria dessa forma, ó. Eu vou ler para vocês. O que causa a morte é o pecado. E o efeito do pecado, que é a morte, é regra. Mas poderia ficar desse jeito. O que causa a morte é o pecado. É regra. Não esse texto errôneo que está escrito aqui. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Nananina, nunca que a força do pecado é lei, porque aí dois textos estaria contra a própria palavra de Paulo. Três. Atos 24, 21, Atos 21, 24, que ele vai falar, nada fiz contra a lei de nossos pais, contra o povo judeu. Inclusive, 1 João capítulo 3, verso 4, vai dizer que todo o pecado é transgressão da lei. Não é todo o pecado é a lei. Tem uma tremenda diferença. Então eu coloquei ali no quadro para vocês, isso está no nominativo. Tá aqui, ó. Por que nominativo? Quando está no nominativo, quer dizer que não tem como fugir. É algo de regra, é algo que acontece. Essa palavra está desse jeito. O que causa a morte é o pecado. É regra. Isso é uma regra da vida. Seria o mesmo de eu dizer assim, ó, olha, deitar e acordar é regra. Isso é uma regra da vida. Então, o fruto da árvore cai, é uma regra da vida. E o salário do pecado é a morte. Paulo adverte. E o que causa a morte? Acabei de colocar aqui. O aguilhão da morte, kentron, é o instrumento. Ele tem mais a tradução mais correta como um instrumento. É aquilo que fere, essa palavra grega. Agora veja bem. O efeito do pecado, dínamos, o que traz o poder do pecado. O poder, perdão, da morte é o pecado. Então, gente, não tem por que eu ficar aqui enchendo linguiça. É algo simples. E, infelizmente, essa tradição cristã está totalmente errada. E outra coisa, o texto no original, o verso 54 diz assim, né? Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Esse texto aqui, desse capítulo, ele não está no manuscrito. E incrível que aqui embaixo, aqui, no texto, está escrito, não está no manuscrito. Alguns manuscritos trazem outra palavra, mas não tem essa palavra, essa expressão, a morte foi destruída pela vitória. Não está. Agora, o verso 55 está correto. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? O seu aguilhão. Foi o que eu falei. Onde está o seu poder? Aí vem o poder da morte. É o pecado. O efeito que causa a morte é o pecado. Então fica aí. 1 Coríntios 15, verso 56. Nós tiramos aqui as dúvidas. E vamos tirar mais ainda. E tem muita gente que fala, mas isso não importa. O que importa é o amar o próximo. Isso importa sim. Vamos parar de ser medíocre, vamos parar de ser falso, vamos parar de ser legalista. Vamos deixar esse espírito de anomia. Anomia é quem é contra a lei. Vamos parar com isso. Vamos estudar as escrituras. Ah, mas são muitas coisas, eu não tenho conhecimento. Então, você não tem conhecimento? Vamos estudar com quem tem. Gratuito. Esses ensinos aqui, gratuito. Cobro nada. Entra no Facebook meu, entra no Facebook do Jarba Cerqueira, entra no Facebook do Ensinando de Sião, do Tsadok Ben Derek, vá atrás dos manuscritos. Vamos, se coçar um pouquinho.
Porque eles estão vendo aqui, ó, uma tradução errônea. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Gente, essa palavra aqui jamais pode ser lei porque é nominativo. Não é acusativo. Se você consegue entender o que é ablativo, nominativo, instrumental, genitivo, se você conhece um pouco da língua portuguesa, você vai ver que o grego ele também tem essas pluralidades de distinção de falas com uma palavra só. Como a gente viu, nomos pode ser traduzida como regra, como lei, como Torá, do próprio Eterno. Uma palavrinha só, nomos. Tudo é nomos no grego. Então, precisamos tirar esse véu dos olhos do povo, porque o povo está tendo um papel escrito nas mãos e interpretando errado. E, infelizmente, a culpa é de quem? A culpa é sua? Não, a culpa é dos copistas. Mas se você, a partir do momento que sabe disso, fica acomodado, você é cúmplice, você é participante. Então, para finalizar, o que causa a morte é o pecado. Isso é regra. Ficaria assim, Kentron dinomis nomos. É a tradução mais fiel ao pé do que está escrito lá. Porque se trouxesse, a palavrinha se trouxesse aqui, né? O nomos tem uma total diferença de nominativo para nomos acusativo. Tem uma total diferença. Então, é aquilo que eu falo, é como se fosse no português a palavra a, espaço, gente, que está falando de nós, ou agente, tudo junto, que está falando de um agente de segurança. Então, uma palavrinha só dá um entendimento totalmente errôneo do que você está lendo. E o que você está lendo aqui, aparentemente, é que a força do pecado é a lei. E, sinceramente, shalom, gente.